Pai do Senhor, quero agradecer pelo privilégio de poder compartilhar com os irmãos a palavra, amém? Queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Hebreus, capítulo 10. A gente vai ler a partir do versículo 19 e após a leitura os irmãos já podem tomar o assento, amém? Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Caso o irmão não tenha Bíblia, também vai estar aqui, tá bom? E diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Podem tomar o seu assento. Irmãos, um dos milagres mais impactantes da Bíblia, sem dúvida, é a conversão. É na conversão que Deus ele tira um homem completamente em inimizade e leva ele para um lugar em que ele faz habitação. Ele torna essa pessoa uma pessoa a qual ele tem prazer em morar. A gente vai ver lá em João 14. E essa conversão ela tem alguns privilégios. E eu queria conversar um pouco com os irmãos, alguns privilégios. E o primeiro está nesse versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Santo dos Santos é uma referência que tem lá no tabernáculo. Era o local em que era separado. Apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano para fazer a expiação pelos pecados. Então tinha um dia certo, uma pessoa certa, e não podia entrar de qualquer jeito. Caso contrário, morria na hora. Ali era manifestado a glória de Deus, a presença de Deus. E aqui o autor ele fala então para a gente ter essa confiança. Intrepidez também pode ser entendido como coragem, como ousadia, para entrar nesse Santo dos Santos. E um dos privilégios que a gente tem, que a conversão nos traz, é essa confiança. E o que é essa confiança? Essa confiança não é aquela confiança, por exemplo, quando a gente vai estudar para uma prova, e a gente se prepara, a gente se dedica, e a gente vai para a prova confiante, porque aquilo que a gente fez, aquilo que a gente se preparou, nos capacita para ter uma boa aprovação. Também não é aquela coragem, por exemplo, de um lutador de boxe, que ele se prepara todo um período, ele se dedica na alimentação, nos treinos, e ele entra no ringue com coragem, né? Ele tem que entrar com uma coragem porque ele sabe que ele se preparou para aquela luta. Não, irmãos, também não é essa coragem. Eu queria ilustrar essa palavra, essa confiança, na seguinte situação. Imagina uma pessoa completamente enferma, mas essa é uma enfermidade terminal. Ela vai morrer. E ela descobre que existe a cura está numa sala. Só que essa sala está pegando fogo, ela está em chamas. Entrar nessa sala, ela também morre. Permanecer como ela está, também morre. Para ela é impossível resolver essa situação. Mas ela descobre que tem o dono da cura. Ele está lá na sala. O dono sai da sala e vai até a pessoa. E ele diz assim: olha só, realmente a situação que você está é impossível. Não tem jeito. Não há o que você possa fazer para resolver. Porém, eu tenho uma boa notícia para você. E a boa notícia é: existe uma roupa que você pode vestir e entrar nessa sala sem se ferir, sem que a chama te consome. E no momento em que você entra nessa sala, é necessário uma coisa: você se despir da sua. Então a pessoa ela veste essa roupa e ela entra na sala. Naquele momento ela tem essa confiança. Mas a confiança já não está mais nela. Ela está onde? Na roupa. Quando ela pisa no fogo, a confiança dela está que a roupa vai proteger ela. Irmãos, essa doença é o pecado. As chamas é a santidade e a justiça de Deus. O autor é Cristo. A boas novas é o Evangelho. E a roupa é o sangue de Jesus. Toda a humanidade vai entrar nessa sala, mais cedo ou mais tarde. Mas tem uma boa notícia para cada um. E a Bíblia fala que Cristo, ele, sendo igual a Deus, ele se esvazia, se humilha e ele vive como um servo. E ele, sendo servo, ele obedece até a morte de cruz, como está lá em Filipenses 2. E na cruz, eu queria ler com vocês, que está lá escrito, num dos capítulos mais bonitos da Bíblia, que está em Isaías 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas ele não abriu a boca.
Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e a sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura e os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, pois que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando dera a ele a sua alma como oferta pelo pecado. Irmãos, o salário do pecado é a morte. E por amor a nós, Deus, ele oferece para a gente um caminho de volta para ele. E esse caminho não tem jeito, ou a gente pagaria pelos nossos pecados, ou alguém pagaria no nosso lugar. E por amor ele fez isso em Cristo Jesus. Por amor ele abriu esse acesso, abriu esse caminho para a gente se reconectar a ele. E a pergunta que eu quero fazer é se você crê nessa verdade. Se essa verdade pulsa no seu coração, se traz alegria no seu coração. Voltando lá no texto, no versículo 20, Hebreus 10. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Outro privilégio que a conversão nos traz é esse andar no novo e vivo caminho. Como a gente falou, como eu falei lá na ilustração, andar, né, com essas vestes era necessário se despir das suas. E uma das evidências da fé, Tiago vai falar que fé sem obras é morta. Ou seja, para você de fato crer nisso, é necessário que isso gere uma transformação na tua vida. Porque acreditar por acreditar, qualquer um acredita. Mas a fé que nos salva é uma fé que transforma a nossa vida. E andar nesse novo caminho, ele gera frutos. Ele gera uma transformação de vidas. Em Efésios, capítulo 4, ele vai dizer assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, um dos privilégios é que a gente vai se despindo da nossa velha vida. Aquilo que a gente fazia. Deixando toda mentira, fale cada um a verdade ao seu próximo. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furta mais. Percebe? As obras da fé, ela gera frutos. Frutos de mudança de vida, frutos de arrependimento, frutos de entrega a Deus, frutos de amar ao próximo, frutos. E é importante a gente refletir, porque Paulo fala isso, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas qual é o privilégio, então, de você ter uma vida de tantas renúncias? O privilégio é que a gente não anda sozinho. Cristo, ele falou que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Essa caminhada pode ser dura e muitas das vezes a gente pode ter medo de caminhar, mas não é solitária. E por que eu falo isso? Porque muitas das vezes, principalmente no início da nossa caminhada, a gente vai ouvir pessoas falando que, não vai durar uma semana. Tá agora, mas daqui a pouco volta. Ou então, pessoas da família mesmo, desacreditando. E aí você começa a ter toda aquela luta constante na tua vida, entre a carne e o espírito, que é completamente natural. Paulo fala isso. É uma luta que a gente vai ter até a consumação dos séculos. Mas por você estar no início da caminhada, você acha que aquilo ali mostra que você não acredita de fato, de verdade, você começa a ter dúvida, e um monte de gente falando. Então eu quero te falar nessa manhã, que Deus, ele está contigo. Essa caminhada, ela não é solitária. Não estamos sozinhos. Não é fácil, mas ele está conosco. Ele propõe o alívio. Caminhar com Cristo é caminhar nesse novo e vivo caminho. E tem um outro privilégio que eu queria compartilhar, é que no momento em que a gente entra no Santo dos Santos, no momento em que a gente caminha esse novo e vivo caminho, a gente é inundado por algo que o mundo não compreende, que é o primeiro amor. Irmãos, o primeiro amor é algo indescritível. Indescritível. Tem uma música de uma cantora famosa, que ela diz assim: no mundo eu busquei, mas não me preencheu. Canções tão vazias, tesouros que um dia me consumarão. Então ele veio e me trouxe para perto. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor que o meu Deus. Irmãos, no momento em que a gente tem esse encontro com Cristo e a gente começa a mergulhar nele, a gente vai percebendo que tudo está nele. Toda a satisfação da nossa vida está nele. Todo o prazer da nossa vida está nele. É algo que a gente não consegue explicar, a gente não consegue descrever. Por isso que não consegue segurar no nosso peito, a gente tem que compartilhar. E Cristo manda isso. É no primeiro amor que a gente é tomado por esse amor, pela paz que excede o entendimento.
A gente vai sendo sarado das nossas feridas, de traumas, de vícios. É nessa caminhada que a gente é tomado por um entendimento, que é o entendimento lá dos apóstolos, que vale a pena ser fiel até a morte. Ninguém faz o que eles fizeram, irmãos, por apenas um conto, apenas uma falácia. Entregar a própria vida. É porque eles mergulharam. Cristo é um oceano. E à medida que a gente mergulha mais, a gente descobre que há infinitas riquezas. E eu queria deixar uma pergunta para você, que entende que você de fato crê nessa verdade. Como você está no primeiro amor? Um dia a gente esteve nesse primeiro amor. Mas infelizmente ao longo da caminhada a gente vai sofrendo retaliações, aflições, e às vezes a gente não se dá conta que a gente se afasta desse primeiro amor. É no primeiro amor que a gente tem prazer em estar na casa de Deus, ouvir uma palavra. E a gente confronta a nossa vida. A gente pergunta ao Espírito Santo onde a gente está errando, o que a gente precisa se arrepender. E a gente vai tendo essa comunicação com o Espírito Santo. É no primeiro amor que a gente tem alegria nos louvores. A gente tem prazer em se dedicar mais a louvá-lo do que a qualquer outra coisa. Como está o seu primeiro amor? O primeiro amor é tão importante, irmãos, que o próprio Cristo, ele fala lá em Apocalipse 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Se é tão importante assim, irmãos, é porque eu e você, a gente não pode abandonar o primeiro amor. É um exercício diário, de voltar ao primeiro amor. E para concluir, eu queria terminar no versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Irmãos, nosso rei voltará. Ele voltará. E essa caminhada ela pode não ser tão fácil, mas ela tem uma promessa. Uma promessa que vamos estar com ele eternamente. Ele vai enxugar toda lágrima, não haverá mais morte, nem dor, não haverá mais nada. É tudo ele. É ele, é por ele, é para ele. A nossa vida é dele. A sua vida é dele. Então que fica esse encorajamento, para que a gente permaneça firme nas verdades de Deus. Que independente das aflições, a gente saiba que, primeiro, estamos juntos. Né? Que a igreja é isso. É um exortando o outro, é um encorajando o outro. É uma palavra que é dita aqui, é para encorajar aí, e a própria pessoa que está aqui. É um louvor que é ministrado, tudo em unidade, para a gente crescer em graça e conhecimento. Por isso que é importante estarmos juntos. Ele vai falar até no versículo 25, né? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então, queria que você fechasse seus olhos e fizesse uma oração para Deus, seja sincero a Ele, e veja como está esse primeiro amor. Se essa fé ainda não é verdade na sua vida, se à medida que a gente foi falando, não queimou no seu coração a verdade do Evangelho, que nessa hora você tem um encontro com Cristo. Cristo, ele abriu esse caminho, esse acesso ao Pai, para eu e você. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, por falar conosco, Pai. Queremos te agradecer pelas tuas misericórdias, Deus. Queremos te agradecer pelo privilégio de te servir. Queremos agradecer, Pai, porque a gente pode confiar